Jair Renan diz... bota na tela aí. Jair Renan diz que ditadura militar é reconhecida como a melhor época do Brasil por mais velhos. Fala foi feita por vereador durante discussão para a criação do Dia Municipal da Democracia em Balneário Camboriú. Bom, quem propôs o Dia Municipal da Democracia? Primeiro vamos começar por aí. Bom, eu tenho uma coisa a dizer sobre a fala do Jair Renan. Primeiro, ele não mentiu quando ele falou que uma boa parte das pessoas mais velhas dizem que a ditadura brasileira foi um bom período, tá? A gente não pode fingir que isso não é verdade, porque é. Inclusive, eu tenho certeza que muitos esquerdistas hoje da nossa geração também ouvem isso e ouviram isso dos seus pais e tal. Então, assim, o meu pai e a minha mãe, eles viveram, né, já casados e tudo durante a ditadura. Meus pais casaram no começo dos anos 60, então eles viveram todo o período da ditadura, tá? Desde o golpe, e claro, foi um golpe, sim, não vê que esse papo dele de falar, não, mas as pessoas saíram à rua e tal, não importa que elas saíram à rua, mas aquilo foi um golpe de Estado, tá? Um golpe de Estado que instaurou uma ditadura no Brasil, é isso mesmo. Mas enfim, meus pais, por exemplo, viveram durante a ditadura, e foi durante a ditadura militar que meu pai comprou imóvel sem dinheiro, durante a ditadura, tá? Que meu pai fez 2 faculdades, né, durante a ditadura. Foi também durante a ditadura que a minha família foi formada. Eu estudei, né, em escola pública durante a ditadura. Era boa a escola pública. Então, assim, é verdade dizer que as pessoas, no geral, têm essa percepção. Por quê? Claro, a ditadura... Eu não estou dizendo que a ditadura foi boa de fato, né? Porque, óbvio, que nenhuma ditadura é boa. Uma ditadura, ela tem o efeito colateral, digamos assim, ou as intercorrências que são provocadas por uma ditadura, é claro que elas são cruéis. Então, assim, eu não tenho segurança para dizer assim, são efeitos colaterais necessários para que o país avance. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu nem poderia dizer isso. Agora, que existe uma percepção entre as pessoas comuns da geração dos meus pais, por exemplo, que acha que a ditadura não foi ruim, existe. Porque essas pessoas, elas não estavam envolvidas em movimentos sociais, elas não estavam envolvidas em movimentos de resistência, não sei o quê, elas não estavam envolvidas com esses artistas aí, porque assim, vejam, eu já falei disso várias vezes e repito, a maioria das pessoas que se envolveram na luta contra a ditadura, pelo menos aquelas que a gente vê por aí, são as pessoas que na época eram pessoas de elite. Certo? Então você pega a família do Rubens Paiva lá, né, que foi morto durante a ditadura e tal, e tem o filme sobre ele agora, baseado no livro do filho e tal. Eles eram pessoas de elite, da elite brasileira, tá? Eles tinham dinheiro. O pai do Rubens Paiva foi um político importante da cidade de lá onde o Bolsonaro morou desde pequeno, lá, Eldorado, acho que é, né? No interior de São Paulo. Ele era um fazendeiro lá, um senhor de terras lá, e foi, acho que, vereador, deputado lá pelo município, tá? Porque ele era uma figura política e da elite econômica da cidade. Então eles tinham dinheiro, eles não eram gente pobre. Então entraram na luta contra a ditadura, o Rubens Paiva era engenheiro, se eu não me engano, né? Então ele também era uma figura que não era uma figura pobre, né? Grande parte da nata intelectual da cultura brasileira que lutou contra a ditadura eram pessoas de elite. Era gente que vinha... o povo morava ali no Leblon, né? Tinha apartamento ali na beira da praia no Leblon e ficava ali tocando violãozinho, banquinho, violão e tal. O pessoal da Tropicália, grande parte daquelas pessoas, vieram do interior, tem gente que veio lá do Nordeste e tal, mas não era gente pobre. Era gente que mesmo dentro das suas famílias aí nos interiores aí pelo Brasil, não era gente pobre. Era gente que tinha estrutura, que tinha, né, dinheiro pra ficar só estudando e tocando violão e fazendo música, enquanto os pais estavam lá ganhando dinheiro. Né? Então não era. O que os pobres estavam fazendo, em sua grande maioria, durante o período, os 20 anos de ditadura militar no Brasil? Estavam trabalhando. As pessoas pobres no Brasil, elas não tinham tempo pra ficar se metendo com luta social. Sobretudo se você não era jovem na época. Se você já era casado, se você já era um cara, né, que já tinha um emprego e estava lá lutando, batalhando para botar comida na sua mesa, você não tinha tempo para se envolver com o movimento social. Eu não estou dizendo que os movimentos sociais eram certos ou errados, que lutar contra a ditadura era... Claro que lutar contra a ditadura era importante. O que eu estou dizendo é que as pessoas que lutavam contra a ditadura e que estão aí aparecendo hoje, e que são a elite intelectual do Brasil hoje, que mandam na cultura do país, essas pessoas pertenciam já naquela época a uma elite. Isso é verdade.
Então, o meu pai, ele não tinha tempo de se envolver com como ele dizia, atividades subversivas, né? Que era o termo que se usava na época. Ele precisava trabalhar, ele tinha 3 filhos. Quando eu nasci, em 1975, os meus pais já eram casados há bastante tempo, porque eu nasci 10 anos depois do meu irmão que nasceu antes de mim. Então, meus pais já tinham 3 filhos quando eu nasci, durante a ditadura. E eles estavam trabalhando. Meu pai estava trabalhando. Ele não tinha tempo de... Se ele parasse para ficar fazendo piquete, barricada e ficar entrando em movimento revolucionário, ele provavelmente estaria morto. E não traria comida para dentro de casa. Então é isso. Então, assim, as pessoas comuns estavam trabalhando. E não há como negar. Minha mãe sempre fala assim, na época da ditadura, né, e ela não fala que assim, ela não... Como é que se diz? Aliás, a minha mãe fala muito disso, inclusive na época do Getúlio. Tá? Ela nem se remete muito à época da ditadura militar, porque na época da ditadura militar ela já era casada. Mas ela fala da época do Getúlio, que foi uma época também de ditadura no Brasil, que ninguém fala. Tá? O Getúlio foi um maníaco, assim, né? O que mataram de gente na época dos governos do Getúlio não tá escrito. Perseguição política e morte pra caramba, gente que sumiu. Isso ninguém fala. Mas ela fala que, por exemplo, na época que o Getúlio era presidente, que teve a CLT e tal, imagina, você é um cara que naquela época trabalhava meio, sendo explorado mesmo, porque não tinha nada regulamentado, e aí vem lá um ditador e fala, não, agora vai ter a CLT, que vai, criar leis trabalhistas que vão proteger o trabalhador. Pô, quem que não ia gostar disso na época? A gente pode reclamar hoje, falar que a CLT tá ultrapassada e tal, não sei o quê, mas na época foi bom. Aí ela fala, a gente andava na rua e na época não tinha luz. Minha mãe ela veio de Minas pra cá quando era pequena e morou bastante tempo na região leste de São Paulo. Não tinha muita rua não, era meia dúzia de rua e o resto era mato. A gente andava por aqueles matos ali de noite, sem luz, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E ninguém era assaltado. Não tinha problema. Então, de fato, os mais velhos se remetem à ditadura militar. Né? Se você era uma pessoa, né, ou os mais velhos, que eu digo assim, aquelas pessoas que eram mais pobres, estavam ali tentando, né, ganhar dinheiro, botar comida na mesa e tal, elas não percebiam aquilo que estava acontecendo, as perseguições e coisa e tal. Talvez até vissem lá a notícia e tal, se comprassem o jornal, né? Televisão já nem era muito comum na casa de pessoas pobres. Né? Não era igual hoje, na internet, televisão em toda casa tem TV. Não era. Muita família não tinha televisão. Achei a televisão na casa do vizinho, quando o vizinho tinha. Então as pessoas não tinham muita informação. O que elas estavam fazendo era trabalhando. Teve gente lutando contra a ditadura, tá, mas eu preciso trabalhar amanhã cedo. Então o Jair Renan, ele não tá voltando, né? Ele não tá errado quando ele diz que as pessoas mais velhas julgam o período da ditadura como um período bom. Porque, de fato, a percepção deles é que estava tudo bem. Né? Pelo menos para eles. Porque eles estavam trabalhando, estavam ganhando lá o seu dinheirinho, estavam conseguindo, né, conduzir as suas famílias. Agora, é claro que um regime político que melhora a vida, sei lá, de uma parte considerável da população, mas persegue a outra, né, some com gente, prende por opinião, mata, não sei o quê, é claro que tá errado. Eu sempre comento com isso, não lembro se você já me ouviu falando isso, Guilherme. Eu tinha um disco de vinil, da banda Blitz, que é do Otávio Mesquita. Otávio Mesquita é o cara lá, Qual é o nome dele, caramba? Ele é Mesquita também. Evandro Mesquita, lembrei. Do Evandro Mesquita. Otávio Mesquita é o humorista lá. Que é o Evandro Mesquita, né? Que é Você Não Soube Me Amar, aquelas músicas famosas da Blitz. Eu tinha um LP da Blitz, que as 2 últimas músicas eram riscadas com estilete. Porque tinham sido censuradas. Eram músicas um pouco mais, digamos, apimentadas, assim, né? Falavam de coisa de, acho que de sexo, um negócio assim. E as músicas eram riscadas com um estilete. Você comprava o disco e te eram vetadas 2 músicas do disco que você comprou porque foi censurado. Então, isso acontecia. Então, não dá pra você considerar um regime como esse bom. Né? Então, ele não tá errado em dizer que essa é uma realidade. Mas isso não significa que naquela época era melhor do que agora. De fato. Tá? Não dá pra gente dizer que você viver num regime de exceção, que você viver num regime em que as pessoas são perseguidas, em que não há liberdade de expressão. Tudo bem que hoje também, né, tá tudo zoado, mas que não há liberdade de expressão, que não há liberdade de imprensa.
Isso é complicado pra caramba. Né? É claro que tinham muitas maneiras de burlar isso e tal, mas não é bom. Né? Não é bom. Agora, vamos lá. Vamos criar o Dia da Democracia. Tá, pra que isso aí? Pra que serve isso aí? Então, quer dizer, é vereador fazendo vereadices, né? O cara quer criar o Dia da Democracia e homenagear lá um prefeito que foi assassinado e tal. Uma coisa meio sem serventia nenhuma, né? E que gera lá uma discussão do caramba, porque também o município ali talvez não tenha coisa mais importante pra se preocupar. Então eles ficam discutindo isso. Vamos criar o Dia da Democracia. E a gente sabe que... E mais uma vez, putz, caramba, vou ter que concordar com o Jair Renan, né? Que esses caras defendem a ditadura, a democracia, mas eles não gostam de democracia nenhuma. Porque a democracia que o PT gosta não é a democracia de verdade, né? É a democracia, digamos assim, a democracia do militante, né? É a democracia do projeto político e ideológico do PT ou das esquerdas. Então não é uma democracia livre, porque esses partidos e essas ideologias de esquerda, elas existem em contraposição a quaisquer outras, e elas não admitem o contraditório. A gente também sabe disso, que a história brasileira é cheia disso. Né? Então se você não é de esquerda, você é o demônio. Agora tudo bem que também o contrário também é verdade, né? Se você não é bolsonarista, você também é o demônio. Mas é óbvio que essas pessoas não acreditam em democracia nenhuma. Né? Porque a democracia dessas pessoas é a democracia cubana, por exemplo. É a democracia da Coreia do Norte ou da China, que eles adoram. Né? Da Venezuela, que eles adoram, que o Lula adora, o PT adora. Então essas pessoas não acreditam muito em democracia mesmo. Então nesse sentido o Jair Renan também tá certo. É isso. Você tem que dar razão pra um cara como esse. É brincadeira. E é uma discussão inútil essa de criar o Dia da Democracia e ficar enchendo a paciência dos outros aí com discussões vãs que não vão ajudar nada a população lá de Balneário Camboriú, né?